Oi gente, sejam bem-vindos no meu canal. Se você é nova por aqui, meu nome é Dária e hoje eu decidi trazer um vídeo diferente para o meu canal. Hoje eu vou usar os produtinhos que eu comprei na minha última viagem para a Rússia. Esses produtos são de preço acessível lá fora. Aqui no Brasil você encontra com preço um pouco mais alto, mas eles valem o investimento. Essa maquiagem é fácil de fazer e o que é mais legal, que eu acho que ela vai combinar com vários tons de pele e vários tipos de olhos. Então, se você está interessado em aprender como criar essa maquiagem, vai assistir até o final. Bom, vamos começar pela preparação da pele. Aqui eu já lavei o meu rosto com sabonete específico para o meu tipo de pele. Eu também tirei toda a oleosidade que podia ainda ficar na minha pele com água micelar e passei um hidratante. Esperei mais ou menos 20 minutos para a minha pele poder absorver bem o hidratante e agora vamos começar a maquiagem. Primeiro, eu aplico o primer nas áreas onde eu tenho os poros mais abertos, nas bochechas, no nariz, queixo e centro da minha testa. Esse primer ajuda a disfarçar bem essas imperfeições. Depois disso, eu venho com a minha base preferida do momento e aplico ela com um pincel bem denso e macio, dando batidinhas, lembrando não esfregar para ter o acabamento melhor e não ter nenhum risco ou marcações de pincel. Não esqueço de levar a base até o pescoço para não ter o efeito de máscara. Logo em seguida, eu pego o meu corretivo, que é 2 tons mais claro do que o tom da base, e aplico ele em todas as áreas onde eu pretendo iluminar o meu rosto e cobrir algumas imperfeições. Aplico ele debaixo dos olhos em formato de triângulo para cobrir a olheira e iluminar o rosto, levando ele um pouco para as laterais do nariz, que ajuda a afinar ele visualmente. Vou aplicar corretivo no centro do meu nariz, queixo. Uso o mesmo pincel de base para espalhar o corretivo. Depois de aplicar o corretivo, precisamos selar ele com pó para evitar ele craquelar ao longo do dia. Hoje eu vou usar o pó translúcido da Dylos. Vou aplicar ele em todas as áreas onde a minha pele fica oleosa. Eu uso o mesmo pincel que eu usei para aplicar a base e o corretivo. Para o contorno, eu vou usar esse pó compacto da Vult, que é 2-3 tons mais escuro do que o tom da minha pele. Ultimamente eu gosto de aplicar o bronzer com esse pincel bem denso, durinho e chanfrado, porque eu percebi que o pincel para o blush que eu estava usando, dependendo de como aplicava, tirava a cobertura da base e ficava um pouco manchado. Eu acredito que isso pode acontecer por causa da textura da minha pele, como eu tenho bastante acne, a superfície não está lisinha e talvez por isso o bronzer fica manchado. Então, tirando o excesso sem pressionar muito, aplico esse pó como bronzer nas áreas onde eu normalmente faço o meu contorno, que são nas bochechas, sempre lembrando de parar 2-3 dedos antes da boca, na testa, por volta na área onde o cabelo começa, sempre esfumando bem para não ter nenhuma marcação. Para o contorno do meu nariz, eu uso o mesmo pincel, virando ele para o lado, e com pouco produto eu crio 2 linhas bem retas de sobrancelhas até quase o final do nariz. Depois eu pego um pincel gordinho de pó e esfumo esse contorno para não ter marcações. Logo em seguida, eu pego o meu pincel de blush e aplico esse bronzer debaixo da linha da minha mandíbula, seguindo a sombra natural e debaixo do meu queixo. Vamos para o blush. Como sempre, eu vou usar o meu blush preferido da Tracta. E com um pincel fofinho, tirando o excesso, vou aplicar esse blush na área da maçã do meu rosto, levando um pouco para a direção do contorno. Lembrando de não levar muito para baixo para não ter o efeito de bochecha caída. Eu fiz a minha sobrancelha fora da câmera para economizar um pouco de tempo. Agora eu vou pegar o meu corretivo e vou limpar e definir a sobrancelha com pincel para o corretivo.
Aproveito e já trago esse corretivo para a minha pálpebra, preparando ela para receber as sombras. Hoje eu vou usar a minha paleta nova da NYX. Gostei demais dessa paleta por ter todos os tons que eu amo, tanto opacos quanto cintilantes. Para iluminar a área debaixo da minha sobrancelha, eu vou usar essa sombra clarinha cintilante. Se você tem a pálpebra caída ou gordinha, eu recomendo não levar essa sombra muito para baixo. Isso vai criar a aparência de olhar pesado. Eu sugiro aplicar mais próximo para o arco da sobrancelha. Em seguida, eu vou usar essa sombra de marrom clarinho e com um pincel fofinho de esfumar, eu vou aplicar no meu côncavo como a sombra de transição. Uso uma pequena quantidade de produto com movimentos circulares de vai e vem só para dar a definição para o meu olho. Depois, com o mesmo pincel, eu pego essa sombra de tom marrom frio e mais escuro e aplico tentando concentrar ela só no meu côncavo, levando para o canto externo do meu olho também. Logo em seguida, eu pego um pouco de corretivo e com o pincel aplico ele na minha pálpebra sem muita perfeição. Eu gosto de aplicar o corretivo para ajudar na fixação da sombra. Para a pálpebra, eu vou usar essa sombra linda, dourada, cintilante e vou aplicar ela com o dedo mesmo, porque eu acho que aplicando com o dedo, a sombra fica mais pigmentada na pálpebra. Depois disso, eu pego essa sombra de marrom mais escuro e com um pincel de esfumar menor e mais preciso, aplico ela no meu côncavo, esfumando as divisões das sombras para não ter nenhuma marcação. Feito isso, eu pego o marrom mais escuro da paleta e com um pincel chatinho, eu aplico essa sombra como se fosse delineado, só para dar a aparência dos olhos mais definidos e cílios mais cheios na raiz. Na minha pálpebra inferior, eu vou aplicar todas as sombras que eu já usei para a pálpebra superior na mesma ordem, usando o pincel de esfumar sombra chanfrado. Depois eu esfumo tudo com um pincel fofinho de esfumar. A sombra cintilante dourada eu aplico somente no meio da pálpebra inferior, só para dar um charme. Para uma definição extra, eu uso um lápis preto na minha linha d'água superior. Na linha d'água inferior, eu passo um lápis bege iluminador da Vult para ajudar a abrir o olhar. Próximo passo é máscara de cílios. Hoje vou usar essa da Maybelline. Gente, a melhor máscara que eu já usei. Ela aumenta e levanta os cílios, deixa eles no lugar e não transfere, que é super importante para mim. Amei, amei, amei. Antes de passar o batom e aplicar os cílios postiços, eu vou usar o lápis de boca. O lápis vai ajudar a definir meus lábios e segurar o batom. A coisa que eu mais gosto é aumentar o tamanho dos meus lábios com o lápis labial. Para o batom de hoje, eu escolhi um batom mate da Latica que eu achei que super combina com a maquiagem e a minha blusinha. Por último, eu vou colar os meus cílios postiços da First Kiss e com uma pinça aplico eles primeiro no meio e depois ajeitando os cantinhos, tento empurrar eles mais próximo à raiz dos meus cílios. Depois eu venho com o meu curvador para curvar e juntar os cílios postiços com as naturais. E a maquiagem está pronta. Gente, gostei muito do resultado, dos produtinhos que eu trouxe da viagem, alguns me surpreenderam muito. Achei essa paleta de sombras muito boa e bem pigmentada, as cores são incríveis. Gostei muito do primer e do corretivo que dura muito na minha pele. Sem dúvida, a coisa que mais gostei é a máscara de cílios. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Me contem nos comentários o que vocês acharam da maquiagem. Se vocês também usam e gostam desses produtos, me contem também. E como sempre, eu deixei todas as informações sobre os produtos que eu usei para criar essa maquiagem na caixa de descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima!